Presidente, deputado Humberto Coutinho, senhora deputada Andréa Moura, que eu agradeço a gentileza de permitir que eu fale preliminarmente, senhores deputados, jornalistas, galeria, aqueles que nos veem pela televisão e pela internet. Eu quero registrar que é com muita satisfação que vejo as medidas tomadas pelo presidente Michel Temer. Em pouco tempo, ele mostrou sua capacidade de diálogo, não está impondo nenhuma medida. Primeiramente, chamou todos os sindicatos e as centrais sindicais para dialogar sobre as reformas que ele pretende implementar. Tomou medidas duras, diminuiu o número de ministérios de 36, ao que me parece, para 26 ministérios. E isso cria uma economia, pode ser uma economia simbólica, mas diminui a máquina pública, vai cortar 5.000 cargos comissionados, mostrando que o governo está dando exemplo, ele mesmo cortando cargos que não têm essa necessidade, que muitas vezes são preenchidos politicamente, que oneram o Estado brasileiro. Na medida que ele diminui esses cargos, ele dá o exemplo, o governo dá o exemplo que quer fazer a economia para que tenha recursos para o investimento. E, lógico, no momento que você corta ministérios, alguns ministérios se acham, que tinham o título de ministério, se acham preteridos. Mas é lógico que se você vai diminuir de 36 para 26, alguns ministérios, ou que tinham o status do ministério, têm que ser cortados. É o caso do CGU, deputado Wellington. O CGU, que cumpre um papel importante institucional de fiscalizar os ministérios, mas por que ter o status de ministro? Se ele tem a mesma estrutura, pode continuar fiscalizando, mas tem que ter o status de ministro. É que se criam órgãos que eles vão crescendo tanto que, no final, ele se torna o fim em si próprio. Então, diminuir o status de ministério e continuar funcionando, e funcionando bem, isso é que é importante para o Estado brasileiro. E o CGU falhou nos últimos anos. Nós verificamos, presidente em exercício, o deputado Ricardo Rios, que houve o maior escândalo de corrupção no mundo na Petrobras. E o CGU, que tinha a missão de fiscalizar as estatais e o Ministério, não detectou a corrupção que tinha na Petrobras. O CGU cometeu equívocos também no momento em que faz acordo de leniência com as grandes empreiteiras que estavam envolvidas na corrupção, não participando do Ministério Público Federal, que tem reclamado sistematicamente da posição do CGU de ter feito esses acordos de leniência sem a sua participação. Qual foi a medida tomada pelo Michel Temer? Mandar imediatamente suspender esses acordos de leniência para verificar a responsabilidade dessas empreiteiras para elas poderem contratar com o Estado. O importante não é o status de ministério ou de ministro. O importante é a competência, é o compromisso, é a seriedade, é o trabalho. E você tem que fazer, eventualmente, esses cortes de ministério. Então, eu acho que o Michel Temer, nesses primeiros momentos, tem mostrado o poder de diálogo, sinalizando que quer fazer um governo realmente à altura do povo brasileiro. E é importante que continue a fiscalizar a sua atuação, para que ele não se equivoque. É fato que seria importante ter como representante no Ministério também uma mulher, um negro. Não que isso mude a atuação do governo, mas é simbólico a presença da mulher, é simbólico a presença do negro. Mas como esse ministério teve que ser montado de maneira rápida, essa deficiência, ao longo do tempo, pode ser suprida. Agora mesmo, ele escolheu uma das maiores economistas e executivas para comandar o BNDES. O BNDES é um banco público que tem um orçamento muito maior do que muitos ministérios e deve ser ocupado por uma mulher. E a Secretaria de Cultura também, ele pretende escolher uma mulher. Então, esses simbolismos são importantes, mas acima do simbolismo tem que escolher pessoas competentes, sérias e que façam o serviço correto em benefício da população. E esses passos foram tomados. E você não pode tomar medidas duras sem desagradar um setor, outro setor. Isso é normal da democracia. Se você não quisesse desagradar ninguém, você mantinha a situação como estava anteriormente. E ele teve coragem de enfrentar
esses problemas, inclusive politicamente, diminuindo o número de ministérios. E o CGU continua existindo, e a gente espera que ele trabalhe ainda com mais eficiência, melhor ainda, prevendo e se antecipando aos processos de corrupção que estão na máquina pública brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.